Eu estudava num colégio que tinha uma biblioteca maravilhosa, né? Que é o lugar mais importante da escola. E aos 8 anos, a minha professora pediu que nós fizéssemos uma composição. Naquela época a gente falava composição, né? E não é que eu desembestei a escrever, escrevi quase 20 páginas. Com 8 anos. Com 8 anos. Aí quando ela foi trazer as composições de volta, né, eu vi que a minha estava debaixo de todas as outras. Aí pensei, nossa senhora do Badiá, não gostou não, então cá deixa por baixo. E ela foi entregando as composições. Quando chegou na minha vez, ela disse, Estelinha, você vai ser escritora. E essa frase ficou na minha cabeça, eu vou ser escritora. Fiquei impressionada com isso. Aí que eu não quis mais sair de dentro da biblioteca, né? Porque se eu ia ser escritora. E eu estava relendo há pouco tempo Memórias da Emília, né, que eu sempre releio, Monteiro Lobato, e há duas cenas assim muito interessantes. A primeira é quando a Emília está conversando com a dona Benta, e ela fala assim, eu vou escrever as minhas memórias. E eu vou dizer a mais pura verdade nas minhas memórias. Aí a dona Benta fala, mas Emília, que história é essa de a mais pura verdade? A verdade é uma coisa muito complexa, muito difícil. O que é verdade para você? Até Jesus Cristo, quando foi lhe perguntado o que é a verdade, ele se calou, ele não disse. Aí a Emília, sempre transgressora, sempre irreverente, né? Verdadeira, diz, pois eu sei o que é verdade. Verdade é uma mentira tão bem contada, mas tão bem contada, que todo mundo acredita. E vejam bem, uma pequena cena que faz o leitor pensar nessa dicotomia, né? Nós estávamos falando há poucos instantes, o que é mentira, o que é verdade, o que é manipulação, o que é um fato, né? Então faz a criança pensar, imaginar, sonhar. E lá no final de Memórias da Emília, ela fala assim, bom, agora estou terminando as minhas memórias e eu fico assim preocupada, porque agora que eu aprendi a ler, eu estou mais triste. Aí ela explica por que ela está mais triste. Porque ao aprender a ler, ela interpreta a realidade, ela vê as guerras, os sofrimentos, as injustiças. Então ela fala, eu vejo a injustiça. E ela fala, eu comecei a ficar triste. E aos poucos ela conclui, o leitor conclui também, que essa tristeza, que é o conhecimento, é uma forma de felicidade. Aos 29, eu publiquei meu primeiro livro de contos, por uma editora independente lá de Brasília. E foi legal, Mariana, porque eu tive o trabalho, mas foi bacana, eu tive o trabalho de enviá-lo para vários jornalistas e escritores do Brasil. Isso foi muito bom. Eu não sabia, né, que isso seria importante, foi. Porque aí eu comecei a receber cartas de diversos jornalistas e escritores me incentivando, dizendo que eu tinha talento, que eu deveria continuar. Isso aí foi muito importante para mim, porque a gente escreve para o outro. Então eu quero ouvir, quero ter esse laço, né, de afeto, quero saber o que o outro sentiu, eu quero emocionar. É como o Mário de Andrade disse, né, a gente escreve para ser amado, para atrair e encantar. Então eu precisava do outro. E eu tive essa resposta, foi muito importante. Me deu uma animada, né? Quem quer escutar uma história? Aí todo mundo fala, eu quero. Ah, você menina já contava Menina, já história. contava histórias. Eu falava, quem quer ouvir? Aí aparecia aquele monte de crianças assim, eu era a filha mais velha, meus irmãos também apareciam. Aí eu falava as 3 palavras mágicas. Era uma vez... E com esse sotaque mineiro sempre, Demais né? da conta. É, uma vez. E aí a história vinha. Eu não preparava, Vera. Você eu fazia inventava? questão, como se diz lá em Minas, fazia questão de não preparar. Eu queria que a história viesse. E ela vinha. É a mágica da palavra. Me diz uma coisa, você adaptava a história conforme a reação da plateia? Eu Ou ia não? mudando, Você tem tanto? mudando algumas coisas, assim. E quando eu chegava naquele momento do suspense, e aí, Estelinha, e aí, o que aconteceu? Eu falava, e aí? E aí? E aí ela Aí eu trabalhava a pensa. entonação e trabalhava também a palavra mais condizente, a palavra que dissesse melhor aquilo que eu sentia vontade de dizer na hora. Então, desde pequenininha, Vera, eu sentia esse poder que a palavra tem, né? O som, o significante, a oralidade tão importante e os múltiplos significados que uma palavra pode ter. Eu não planejo as minhas histórias.
Nunca planejo. Vou jogando frases, palavras, ideias, e a história vai se construindo aos poucos. De repente eu descobri uma Suzana que gosta de teatro, aí aparece o Crispim, aparece o Agenor, que é uma figura bem enigmática, bem ambígua, né? Aparece a Terlinta da Boca Maldita, que é a Lucília. Então vão surgindo, aí o enredo vai se compondo. Eu fui descobrindo aos poucos sobre o que eu queria escrever, porque eu nunca sei antecipadamente sobre o que eu quero escrever. Então, assim, é um conjunto de memórias, de leituras e releituras, tanto que eu converso muito com Graciliano Ramos, né? Com Carlos Drummond de Andrade, com a Lígia Fagundes Telles, com a Maria Valéria Rezende. Eu converso com esses autores que amo e a história vai se compondo. Foi assim que começou. A literatura é feita de palavras que querem morar dentro da gente. João Guimarães Rosa que falou isso. Então, se essas palavras querem morar dentro da gente, essas palavras têm que ser mágicas, não são quaisquer palavras. Então, por isso eu dei esse nome de letras mágicas. É dizer alguma coisa de uma forma encantadora, de uma forma sedutora, de uma forma diferente, original. Não precisa ter, não é obrigatório que haja uma metáfora, que haja uma elipse, não. Que haja uma espécie de novidade. Então, essa novidade, esse frescor, essa coisa diferente encanta e faz você pensar nos significados daquela palavra. Então, daí o nome Letras Mágicas. E eu a desenvolvo no Brasil inteiro, a convite do SESC, do SESI, de universidades, de faculdades, de escolas, de professores, de feiras literárias, congressos. E elas são muito interessantes, porque eu descubro realmente leitores apaixonados por literatura, pessoas que nunca leram nada, pessoas que nunca viram um escritor, e pessoas que já têm o dom, que já têm a vocação e só precisam de um incentivo. E você também promove leitura na oficina, não é só escrita, né? Leitura o tempo todo, porque sem a leitura não tem escrita. Sempre leitura em voz alta, leitura de diversos autores, de diversos estilos. Eu gosto desse trabalho, porque eu sou professora também, né? Fui professora de português, inglês, literatura, e eu quero incentivar essa pessoa que tem o dom a descobrir, né, um pouco o caminho das pedras. É claro que é ela que vai descobrir. Eu só provoco, dou umas cutucadas, né? Umas dicas, mas é a pessoa que provoca. Então, essa conversa com ela mesma, a pessoa conversar consigo mesma, é uma conversa difícil. É complicada. Se houver alguém que diga alguma frase, às vezes eu cito uma frase. Vamos dizer, eu cito uma frase do José Saramago, por exemplo. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Isso é o que somos. Essa frase pode suscitar muita coisa num aluno, alguém que está fazendo uma oficina. Então, alguma coisa dentro de nós que não tem nome. Isso é o que somos. Então, nós somos carregados de mistérios, né? Então, esse mistério, esse labirinto, essa busca do outro, e a busca de significados, isso é importante para qualquer pessoa que queira ser escritor, porque cada pessoa que sonha escrever, ela tem que ter a sua personalidade própria, ela tem que ler de tudo, mas para descobrir quem é ela. Né? Qual é a sua voz? Quais são as vozes que a habitam, né? O que ela quer dizer, de que maneira ela quer dizer. E isso eu ainda estou descobrindo, porque isso não tem fim. Enquanto vida eu tiver, eu vou estar, né, em busca daquilo que eu vim dizer, que eu ainda não sei.